Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à organização o facto de me ter convidado para falar aqui neste evento tão importante, denominado o Terceiro Simpósio Internacional de Portugal, promovido pela APRAROS, Associação Portuguesa de Pólio e Raros, com o título Pólio Raros e suas metamorfoses para uma vida melhor e subtítulo Práticas Terapêuticas. É, na verdade, um evento muito inspirador e gostaria de agradecer, então, estar aqui e, ainda por cima, ter imerecidamente o título de Presidente Honorário desta reunião, o que não é, como já tinha dito, merecido, mas que, de qualquer modo, é muito honroso e, portanto, espero corresponder às expectativas. Irei mencionar aqui a minha identificação e a minha afiliação. Irei falar aqui sobre, em particular, a pólio e o síndrome pós-pólio. A pólio é, como é sabido, uma doença viral muito infecciosa, causada por um vírus chamado poliómitos. É uma doença que afeta as células motoras no sistema nervoso, nomeadamente no bulbo, no tronco cerebral, na medula espinhal, embora os autores clássicos descrevessem alguns sinais em alguns doentes afetados que sugeririam o envolvimento também transitório das células motoras do córtex cerebral. Mas é devido ao atingimento, à degenerescência das células que estão, sobretudo, na medula espinhal, que ocorre toda a incapacidade que esta doença pode causar nos doentes. A maior parte dos doentes tem contacto com o vírus, não tem manifestações, ou tem manifestações frustras de infecção viral. Alguns têm um meningismo, portanto, sinais de inflamação das meninges, com fotofobia, portanto, intolerância à luz, rigidez da nuca, alguma sonolência, irritabilidade. Mas o grande problema, de facto, que pode surgir, e que surge em cerca de 1% dos doentes infectados, é o aparecimento de uma paralisia flácida, ou seja, a destruição de algumas células do corpo anterior da medula e do tronco cerebral. Por outro lado, o envolvimento das células do corpo anterior da medula pode envolver os núcleos do nervo frénico, portanto, aquele nervo que inerva o diafragma, condiciona a contração do diafragma e, portanto, nestas situações temos algo muito grave, que é a incapacidade motora do doente com ou sem ou com envolvimento respiratório. Ao longo do século XX, nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, no início dos anos 50, até ser identificada a vacina, a pólio era uma doença terrivelmente temida, provocava epidemias devastadoras em algumas regiões, que eram variáveis, hoje era aqui, amanhã era acolá, e afetava sobretudo crianças, em geral após os 6 meses e antes dos 10 anos, e muitas, infelizmente, morriam e outras sobreviviam com sequelas muito graves e muito perturbadoras. Isso causou um grande transtorno social, uma grande resposta social e de saúde pública, por vezes com comportamentos de facto radicais de isolamento das comunidades, fecho de escolas e toda esta situação, que compreendemos bem, vivemos o Covid há pouco tempo, mas que tinha um grande impacto na comunidade e nas pessoas afetadas. Houve uma grande campanha em 88, que é a Iniciativa Global de Erradicação da Pólio, que teve um grande sucesso, pois mais que 99% dos casos de pólio desapareceram e há ainda, na verdade, alguns casos de pólio que nós não sabemos bem quantificar, que permanecem em áreas em que o sistema vacinal não é aplicado de forma satisfatória, como no Afeganistão e Paquistão. E existem outros casos que são reportados sobretudo em África, que têm a ver com a consequência de administrar o vírus da pólio viva sem que haja uma vacinação global da comunidade em que ele é aplicado, mas não temos aqui outra solução, como iremos ver. O vírus da pólio é um vírus muito pequeno, é um vírus RNA, coronavírus, do género enterovírus, e muito propenso a infectar as células do
corno anterior da medula, células motoras da medula e também, como já vimos, do tronco cerebral, sobretudo a região bulbar, comprometendo assim a vida e a qualidade de vida e a capacidade funcional das pessoas. Há 3 serotipos. O serotipo mais comum causando a infecção é o poliovírus tipo 1 e a transmissão faz-se de 2 maneiras fundamentais. O vírus, quando entra em contacto com o corpo humano, ele prolifera em células linfóide presente, quer na região da faringe, quer no trato gastrointestinal. No trato gastrointestinal, o vírus é eliminado das fezes e, portanto, pode ser transmitido em situações de água ou alimentos contaminados, relativamente à sua proliferação na região da orofaringe. Ele pode ser expelido pelas secreções, saliva, pela tosse, etc., e assim contaminar pessoas que estão nas proximidades. O grande aspecto do vírus, que é muito relevante, é a sua infecciosidade e o facto de passar a barreira hematoencefálica, contaminando, como já vimos, as células motoras, nomeadamente no corno anterior da medula e também na faringe. Antes da vacina, de facto, nos anos 20, do século passado, anos 30, 40 e anos 50, até ao desenvolvimento da vacina, a polio causou epidemias terríveis, condicionando grande transtorno social, com as comunidades fechadas, com um impacto enorme do ponto de vista psicológico, aterrador, medo de sair de casa. Depois, mais tarde, de facto, foi criado um pouco mais tarde, mas já há muitos anos, o pulmão de aço, que é uma estrutura metálica que envolve o tronco e cria uma pressão negativa à volta do tronco, de forma a expandir os pulmões e desta forma facilitando a entrada de ar da atmosfera, porque a cabeça ficava fora deste cofre de aço à volta do tórax. Portanto, permitia a entrada de ar por esta expansão do tórax, criar uma pressão negativa intratorácica e, portanto, o ar poder entrar, o ar atmosférico tinha uma maior pressão, como acontece quando ocorre fisiologicamente com a contração do diafragma, que aqui não ocorria por grave compromisso deste músculo. Mas o pulmão de aço não era suficiente o número para todas as pessoas que dele necessitavam, criava aqui também um sofrimento atroz por parte do pessoal de saúde para saber quem é que poderia beneficiar desta intervenção. E numa fase mais aguda e mais crónica faz mais sentido, eram depois muito discutidas as diversas intervenções ortopédicas que eram propostas para a correção do espelho pendente, de uma grande atrofia e falta de força da coxa, cifoscoliose por desigualdade, aliás, no comprimento dos membros, porque isto afetava as crianças no seu período de desenvolvimento. E este também era um aspecto muito confuso, porque o mesmo doente, indo a diferentes cirurgiões ortopédicos, teria diversas propostas de intervenção consoante a experiência pessoal de cada um, ou o seu convencimento. E, portanto, isto também era uma situação muito perturbadora. O que nós temos hoje é aquilo que eu estava a mencionar há pouco, mais do que o número de casos de pólio convencional, que são praticamente inexistentes no mundo. O que nós temos hoje, sobretudo, é a presença de uma variante decorrente de vacinação oral, que é com o vírus vivo enfraquecido, e este vírus vivo enfraquecido é uma estirpe de poliovírus que não causa doença na pessoa que é vacinada, mas que, se contactar uma pessoa não vacinada, ele pode ter uma mutação, tornar-se mais agressivo e, de facto, afetar essa pessoa não vacinada, desenvolvendo então o quadro de pólio. Isto tem acontecido em África, sobretudo, e, na verdade, embora o número de casos seja pequeno, aqui estão quantificados em 2023 517 casos, nós não temos a certeza absoluta do número de casos e, de qualquer forma, qualquer caso de pólio, hoje em dia, é um mau caso. Temos, portanto, 2 tipos de vacinas que estão presentes, disponíveis. Nós temos a vacina inativada contra pólio, constituída por vírus mortos, mas esta vacina requer condições, requer múltiplas doses de injeção, requer condições de armazenamento para as várias doses muito particulares, o que não é, naturalmente, adequado para se conseguir
uma boa vacinação em zonas muito remotas da África e, portanto, se usar como única solução viável a vacinação oral, em dose única, muito conveniente, muito prática, muito barata, mas como vimos, permite o desenvolvimento destas variantes se aquela comunidade não for totalmente vacinada. E, portanto, nós temos na nossa estratégia global de erradicação a necessidade de vacinar todas as pessoas que estejam presentes naquela comunidade, que seja possível de contactar. O espectro da doença é muito grande, como digo, a maior parte das pessoas até são sintomáticas quando entram em contacto com o vírus da polio. Algumas têm um quadro gripal, que nós estamos habituados em qualquer infecção viral. Algumas doenças têm o chamado quadro acético, que é um quadro meningítico, tem uma manifestação típica meningítica, mal-estar, dores de cabeça, rigidez da nuca, dores musculares, alguma confusão mental, sonolência. E apenas uma pequena percentagem, 1% ou menos, desenvolvem uma paralisia flácida, assimétrica, com possível envolvimento respiratório, se o núcleo do nervo frénico, que é o nervo que inerva o diafragma, for atingido, está presente nos segmentos C3, C4 e C5 da medula espinal na região cervical, o que indica o C, ou então envolvimento bulbar com dificuldade na deglutição, por exemplo. O quadro típico é este, uma infecção naqueles doentes que evoluem para todo o espectro, sintomas de infecção viral, sintomas de meningismo alguns dias depois, muito curto, muitas vezes aqui dores musculares devido ao quadro viral, ou antecipar o aparecimento, isto é muito bem descrito, da parésia, da falta de força, após alguns dias deste quadro meningítico, uma parésia muscular, uma falta de força dos músculos, flácida, muitas vezes com dor intensa, outras vezes não, e envolvendo mais os membros inferiores que os membros superiores, mas também os membros superiores, e por vezes, como digo, território bulbar, e por vezes envolvendo também o diafragma e condicionando assim uma insuficiência respiratória. O síndrome pós-pólio é uma complicação tardia que pode surgir, e surge já há décadas, depois da sequela na fase da polio-paralítica. A maior parte dos doentes com polio-paralítica sobrevivem com menor ou maior defeito motor e anos depois vão ter então um agravamento da sua sintomatologia que naturalmente é muito preocupante. No passado, muitos destes doentes eram até classificados ou diagnosticados como uma esclerose lateral amiotrófica e, portanto, o vírus propiciaria o aparecimento de esclerose lateral amiotrófica. Nós sabemos que isso não é verdade, mas no quadro pós-pólio é verdade e é, de facto, muito desafiador. As queixas são, sobretudo, uma fraqueza muscular de novo, ou seja, em músculos que estariam bem, eles começam a ficar fracos, ou, que é mais frequente, o agravamento da falta de força em músculos que já tinham como sequela alguma falta de força. Outra manifestação é a fadiga, uma grande fadiga, iremos já falar um pouco mais sobre a fadiga, e como consequência disto tudo, o aparecimento de dores musculares, até pela maior perturbação motora, na marcha e na execução das tarefas da vida diária, e mesmo dores articulares, porque as articulações também, com os anos, perante uma estrutura muscular que as estabiliza mal, começam a ter alterações degenerativas mais precoces e, portanto, começam a ter fenómenos de osteoartrose que são dolorosos e muitas vezes acompanhados de um processo inflamatório devido a essa degenerescência articular. E muitos destes doentes têm, acompanhando todo este quadro, uma depressão reativa, distúrbio emocional e a somatização, ou seja, também uma depressão e uma ansiedade que fazem verter na sua manifestação física parte deste quadro que é muito emocional. Ou seja, há um agravamento da sintomatologia física devido a esta perturbação emocional e da depressão. Muitos doentes têm dores intensas nesta fase, mas é muito provável que estas dores intensas
resultem de uma somatização de aspectos emocionais com os quais é preciso reconhecer e saber lidar, pode não ser fácil. Portanto, de facto, isto não é uma reativação do vírus, como se pensou em tempos, mas sim uma consequência da lesão crónica, da perda crónica de neurónios motores, condicionando a falta de força, há pouca reserva neuronal, portanto, todos nós, a partir de uma dada idade, vamos perdendo neurónios, a partir dos 60, 65 anos, perdemos alguns neurónios motores na medula, isto é bem conhecido, há várias maneiras de o determinar, e quando nós temos uma reserva muito pobre, portanto, esta manifestação surge mais precocemente e de forma mais intensa. Há a fadiga e também, como já vimos, as alterações articulares e esqueléticas. Nós temos aqui o que sucede. Eu vou-vos mostrar aqui. Portanto, isto é o normal. Nós temos um neurónio e cada neurónio inerva um certo número de fibras musculares, os diferentes músculos, o número de fibras musculares inervadas por cada neurónio, que estes neurónios estão no corno anterior da medula, depende do trabalho do músculo. Se é um trabalho mais grosseiro, como o quadricípede, são muitas fibras musculares para um neurónio. Se é um músculo com uma ação muito discreta, muito fina, como os músculos extraoculares, em que os movimentos oculares são muito delicados, nós temos poucas fibras musculares para cada neurónio. Quando há degenerescência do neurónio, como aqui, o outro neurónio vizinho é capaz de enviar algumas ramificações adicionais que não tinha antes para reinervar fibras musculares que ficam órfãs, que ficam sem uma fibra nervosa que lá chega. Este é o conceito de unidade motora, cá está, o neurónio, o corno anterior da medula e todas as fibras musculares que ele inerva. Podem ser 10, podem ser 15, podem ser 200, depende, como já vimos, do tipo de músculo que estamos a lidar. E esse fenómeno da reinervação é um fenómeno que ocorre na pólvora e ocorre de forma muito intensa, porque o processo depois da agressão de progressão é décadas e, portanto, há tempo para que se proceda o processo de reinervação, embora é natural que o processo de reinervação não ocorra ao longo de todos os anos desta década, seja sobretudo ou quase só nos anos mais iniciais. Seja como for, nós vimos aqui, num doente com pólio, nós vemos aqui que em contração máxima o recrutamento apenas desta mesma onda complexa, que representa a atividade elétrica de uma única unidade motora que restou depois da destruição das células do corno anterior da medula, e o que nós vemos é uma amplitude de cerca de 17 milivolts desta unidade motora, que não é normal, nós não vemos isso no músculo normal, e isso aparece porque o neurónio que restou neste músculo foi capaz de inervar muitas fibras musculares que ficaram órfãs, originando assim um sinal elétrico que é muito grande. É grande e complexo, como se vê, porque tem muitas ondinhas associadas, algumas até desaparecem, está aqui, está ali, aqui já não está, significando fibras musculares cuja placa neuromuscular, ou seja, a ligação entre a fibra nervosa e a fibra muscular, está deficitária. É uma placa que não ficou madura, é uma placa doente, disfuncional, e isto é uma potencial causa de fadiga nas doenças neurogénias, nomeadamente aqui estamos a falar da pólio. Portanto, uma das causas de fadiga, há muitas causas para a fadiga, uma delas é até a menor função destas placas neuromusculares, a ligação entre os axónios, as ramificações axonais e cada fibra muscular. Aqui estão elas, as placas neuromusculares, e nós vemos aqui também uma unidade motora grande, muito complexa, portanto, com várias ondas, e, como vem, aqui esta zona foi estabilizada através de um trigger, mas as outras ondinhas vemos que variam muito. Estão aqui várias despolarizações consequentes, 5 ou 10, e nós vemos que estas ondas não são iguais, não se sobrepõem bem. E não se sobrepõem bem porque estas placas neuromusculares não estão a funcionar bem e isso tem como consequência física o fenómeno da fadiga. Como é que nós podemos ajudar estes doentes? Bom, na fase aguda e na fase crónica, muitas vezes estes doentes têm dor, e, portanto, nós precisamos de, naturalmente, tratar a dor com analgésicos, com relaxantes musculares. Às vezes têm queimbras, sobretudo na fase aguda, mas também tem na fase crónica. E pode ser necessário administrar medicamentos
que minoram as câmaras. Não só estamos a falar de medicamentos, mas há outras atitudes no âmbito da medicina física e reabilitação, como o calor local, a massagem e agentes físicos, que são potencialmente muito úteis para ajudar os doentes neste quadro de dor. Como digo, a dor pode ser exacerbada pelo perfil psicológico da pessoa. Não é? Nós sabemos que há doentes com fibromialgia, que têm muita dor e que não têm uma patologia que seja identificável pelos meios atuais, na medicina, mas têm muita dor e, portanto, é preciso tratá-los. E, portanto, a dor tem sempre um componente emocional como consequência e também originando um ciclo vicioso a dor. A fisioterapia é muito importante, quer nas fases precoces, para evitar a contratura, manter o trofismo muscular e tentar manter a força. Na história da polio, nas fases iniciais, há muitos anos, há décadas atrás, até isolava-se aquele membro afetado através de uma estrutura que promovia a imobilização do membro. Foi um grave erro. Foi depois, mais tarde, uma enfermeira australiana que deslocou para os Estados Unidos, chamou a atenção que isso era um erro. É importante haver a mobilização precoce dos segmentos afetados. Sem dúvida. Depois, mais tarde, outro investigador propôs a vantagem da hidroterapia, sem dúvida. Muitos destes doentes, como vimos, precisam de suporte ventilatório pelo envolvimento diafragmático e alguns doentes têm disfagia e outras manifestações da fraqueza da faringe e assim também requer especial atenção. E isto passa pela nutrição adequada, nomeadamente a comida mais pastosa, de forma a ser mais fácil ao doente deglutir. A reabilitação a longo prazo é fundamental. É importante que os doentes maximizem a sua independência funcional e qualidade de vida. E isto inclui idealmente, equipes multidisciplinares que passam por terapeutas ocupacionais, ortotesistas e outros profissionais de saúde. Não é comum, na minha experiência, que os doentes venham a ter, ultrapassada a fase aguda, venham a ter mais tarde necessidade de suporte ventilatório. Hoje em dia temos a ventilação não invasiva, que não havia no tempo, e que permite compensar a parese diafragmática ou a obstrução das vias aéreas superiores em pessoas que disso necessitem. Como eu digo, não estou muito habituado a que doentes que passaram esta fase aguda e anos mais tarde, no decurso após pólio, venham a ter necessidade de suporte ventilatório. No entanto, é possível, não, que eu saiba, não está bem estudado, que doentes que tenham tido envolvimento bulbar, que de resto tinham na altura uma elevada mortalidade, que estes doentes possam mais tarde ter maior risco de apneias obstrutivas, por exemplo, por obstrução das vias aéreas superiores durante o sono, e que possam vir a necessitar de suporte de ventilação não invasiva. De qualquer modo, temos de estar atentos a isso e a inclusão dos profissionais de saúde, que aqui não foram citados, como os psicólogos, os pneumologistas, é algo que deve ser compreendido. As áreas-chave de reabilitação destes doentes é a melhoria da força muscular, sobretudo, ou pelo menos a mobilização, a manutenção do trofismo muscular em áreas atingidas, ajudar os doentes na mobilidade, em reganhar a mobilidade, através quer das suas capacidades ou com o apoio de ortóteses, melhorar a sua independência da vida diária, e, naturalmente, com os devidos especialistas, vemos que ortóteses podem ser confortavelmente adaptadas aos doentes, de forma a eles terem maior capacidade funcional, maior autonomia na sua vida diária, que é o que se pretende. Queria dizer algo sobre o futuro. Bom, o aparecimento de marcadores digitais é um grande avanço na medicina, está a ser com termo de desenvolvimento notável. E, portanto, os doentes com doenças neuromusculares, mesmo doentes com patologia neuromuscular crónica, como é o caso de pós-pólio, podem beneficiar do acompanhamento à distância através do uso de equipamentos que
medem algo relativo à sua função e cuja informação possa ser transmitida através de aplicações para o telemóvel que chegam ao médico assistente ou através de outros procedimentos. Podem preencher escalas online, mas podem usar aparelhos que permitam, por exemplo, como se vê aqui, medir a força muscular e, portanto, haver um follow-up do eventual declínio ou até ganho da força muscular, uma doença muito crónica, como é assim pós-pólio, pode beneficiar de um treino específico ou até um ganho da força muscular. Podemos avaliar a função respiratória através de um respirómetro portátil, há vários, e isto é muito importante. Podemos medir a mobilidade através de actígrafos que medem a velocidade, que pode avaliar outro software que meça a velocidade da caminhada, por exemplo. E isso é também uma informação muito útil para avaliarmos a eventual progressão ou não do síndrome pós-pólio. Há aparelhos que permitem ver a dexterity, é difícil traduzir este termo, mas é a capacidade da mão executar movimentos de destreza, movimentos rápidos, não é? Que dependem muito de vias motoras que são mais desenvolvidas, que apenas existem, de resto, no homem e no primata superior. O falar, que geralmente não é um problema nesta doença, mas também pode ser considerado. E, portanto, temos hoje várias alternativas que estão-se a desenvolver e métodos de standardização que podem ser usados para avaliar os doentes à distância. Grande desenvolvimento da robótica, no sentido de haver exoesqueletos que possam ajudar as pessoas a desempenhar algumas funções motoras que tinham perdido, quer na mão, quer, e talvez mais facilmente, da marcha, através de exoesqueletos que estabilizam os membros inferiores, estabilizam o tronco e permitem à pessoa deambular, o que de outra maneira não seria possível. E, portanto, o aparecimento de exoesqueletos é também um grande avanço. O que não quer dizer que não haja esperança em novos medicamentos no futuro e que possam ajudar a melhoria destes quadros clínicos. São a aplicação ou injeção de células mesenquimatosas diferenciadas no sentido de produzir fatores de crescimento neuronal. Isto é algo que está a ser feito, a ser explorado, a ser investigado há muitos anos. Células mesenquimatosas que são obtidas através da medula espinhal, do tecido adiposo, do próprio sangue ou de outros tecidos, e que permitem, com técnicas especiais, a sua diferenciação de forma a produzir fatores neurotróficos que, uma vez introduzidos, quer no sistema nervoso ou quer mesmo na massa muscular, possam ser úteis para a melhoria clínica. Isto sem falar nas chamadas células do tronco, as stem cells, que também, enfim, é um avanço mais complicado, como se tem demonstrado ao longo das últimas décadas. É possível que se diferenciem em neurónios e células da glia, células de suporte dos neurónios, e que possam também ser injetadas, introduzidas na medula espinhal e assim, eventualmente, facilitando o ganho motor. É preciso notar, queria chamar a atenção a este ponto, que isto não é um procedimento linear, uma vez que é preciso os acessórios chegarem aos músculos para que possam ter alguma ação motora e é preciso que o músculo tenha capacidade contrátil. O músculo muito afetado ao longo do tempo perde as suas capacidades contráteis, a fibra muscular é atrofiada, é substituída por um tecido inerte não contrátil, tecido fibroso, tecido adiposo, e, portanto, o músculo muito envolvido, muito destruído pela cronicidade do processo, já não tem capacidade contrátil e, portanto, temos que aceitar que, a menos que possamos mudar o músculo, ele também, uma só destas dimensões, o músculo ou os neurónios, não seria suficiente. Seria necessário atuar nas duas vertentes e, mesmo assim, com limitações. Outro aspecto do futuro é, de facto,
a capacidade de melhorarmos a transmissão neuromuscular. Tínhamos visto há pouco que estas sinapses, este contacto entre as fibras nervosas e as fibras musculares também não funciona bem. Estes raminhos axonais, as tantas, é muito exigente este processo. Como podem ver, esta célula tem muito mais fibras musculares e reenervou, portanto foi capaz de criar ramificações como se fosse uma árvore e inervar mais fibras musculares, mas isso é feito à custa do grande esforço metabólico desta célula. E este esforço metabólico pode esgotar esta célula e, portanto, pode ser uma das razões pelo qual, mais tarde, os doentes com sequela de pólio possam ter menos força muscular. É o esgotamento destas células que estão a executar um grande esforço para compensar aquelas que morreram no decurso da infecção, da fase aguda da infecção. E também, como estava a dizer, estas junções, estas sinapses entre as fibras nervosas e a fibra muscular não funcionam bem. Como vimos também no exemplo que mostrei daquela unidade motora registada com a eletromiografia. E, portanto, se nós formos capazes de desenvolver medicamentos que melhorem esta transmissão neuromuscular, também iremos, certamente, potencialmente beneficiar estes doentes. E, portanto, o futuro certamente nos irá trazer outras soluções, embora, naturalmente, o número de doentes com pós-pólio, felizmente, tenda a crescer, haverá sempre a possibilidade de outros entrovírus condicionarem a uma perda, a uma destruição das células de cor no anterior da medula, como vimos também noutros sítios do globo, a pólio não está totalmente erradicada. Queria agradecer a vossa